Olá pessoal, aqui Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vamos fazer aqui mais uma conversa com mais um conhecido designer. Vamos aqui ver os seus segredos, ou não. Ele é que sabe o que é que vai contar. E temos cá hoje connosco o Rola. Estás bom, Rola? Estou bom, tive uma almoçarada, estou aqui a fazer digestão, portanto, é duas coisas em paralelo, estás a ver? Sou multitask. Faço a digestão e falo contigo ao mesmo tempo. No fundo, se fosses uma carta, eras uma carta com múltiplos usos. Exatamente. Mas que Nada. almoçaste um jogo pesado? Ou... Não, por acaso é curioso, porque daqui a bocado na conversa, provavelmente até vou falar foi um primo que eu já não vi há muitos anos que me visitou e algumas das memórias de infância que tenho com ele entroncam digamos que na pré-história da minha vida ligada aos jogos. E é sempre bom, eu aliás tenho a felicidade, porque tive uma avó que faleceu já com muita idade e que reuniu sempre os netos à sua volta e portanto eu tenho a felicidade de ter primos muito chegados e muito próximos em termos emotivos e sempre que os vejo é uma alegria redobrada e acho que devemos aproveitar também esses momentos. E aproveitas para jogar com eles? Não, é raro. Aliás, um ou outro já lhes ofereci os Seis Castelos, o Inzi nem me atrevi a oferecer. Mas agora o café acho que vai dar umas voltas para os primos todos. Já, Acho que já, é, sim. já é para o primo. Acho que sim. Basicamente fizeste o jogo para os teus primos, foi isso? É um bocadinho. Eles é que não sabiam que depois da almoçarada tinham um café depois a acompanhar. Então, a primeira pergunta que eu faço sempre aqui a quem vem falar comigo é: quem és tu? O meu nome é José Carlos, no mundo dos jogos conhecem-me por Rola, que é o apelido do meu pai. Eu herdei o Santos dele, não herdei o Rola, mas acho que o Rola é assim mais emblemático. E como eu gosto também de nomes curtos, optei por manter o Rola nesta vida de jogos e daqui a pouco também vou falar que tem a ver também com digamos que uma pré-existência aos jogos. Sou engenheiro civil de formação e vivo na Marinha Grande. Tenho 2 filhos, uma bela esposa, tenho 51 anos, portanto já passei para a segunda metade do século. Eu quero passar os 100, mas já não depende de mim. Os meus filhos costumam dizer que eu, em termos mentais, que estou a fazer tudo para isso. Com os jogos e com criar jogos, não sei o quê. Mas que também tenho que fazer em termos físicos, o que já não percebo bem quando eles começam a falar dessa parte, mas pronto. Uh, Lá iremos. Se calhar algum erro de observação. É que aquilo cansa. Então, e jogar um jogo pesado não cansa? Tem alguns que cansa. Tem alguns que cansa. Mesmo aqueles que gosto, às vezes cansam de facto. E cansam duplamente quando depois sonho com eles, e acontece com alguma frequência. Sonhar com Depois jogos. acordo cansado, sempre ali a mover covinhos de um lado para o outro e coisas assim. Eu, caralho, sempre a jogar aqui durante a noite toda. Mas há de facto alguns que cansam. Mas é sempre um prazer, é aquelas canseiras que vale a pena, não é? Estava-me aqui a lembrar, olha, se calhar uma grande ideia era fazer uma espécie de crossfit com cubos para gamers, para Eurogamers, em que tu arrastavas o cubo, mas o cubo pesava mesmo muito. Olha, era um crossfit. Se calhar eu começava a Alguns, fazer crossfit, assim. alguns jogos já pesam e se os levas com frequência para os encontros também já dá Sim, já é trabalho. um Tira, peso. põe. Então não é? Mas empurrar cubos ali no ginásio era espetacular enquanto estás a jogar tipo um É, ensateutónico, que é mas mesmo só isso. empurrar. Mas eu agora comecei a visualizar e já me parece aquelas cenas que passam na televisão, às vezes uns gajos a puxar uns Sim, sim. caminhões, umas coisas assim. É tipo isso, tipo isso. E realmente tínhamos jogos pesados. Sim. O jogo pesado, por acaso é curioso, eu penso que há, eu penso não, tenho a certeza que há um caminho para se jogar jogos pesados, não é? Tem que se começar a jogar outras coisas, ir a pouco e pouco para lá chegar. Mas depois de se lá chegar, se pensarmos bem, há alguma complexidade durante a fase do jogo, mas aquela questão de aprender as regras demora uma hora por aí fora. O Uli diz isso muitas vezes, o editor da Spielworks, que se tu numa noite jogas 3 jogos novos, aprendes 3 vezes regras,
é equivalente a jogares um jogo mais demorado e que aprendes uma vez as regras. Está mais está mais partido, não é? Aquele esforço, mas e de facto, se a gente pensar, é parecido. E por isso, jogar um jogo pesado quando a pessoa já tem um caminho feito acaba por ser algo natural. Acho que sim, acho que sim. A diferença provavelmente é da progressão na aprendizagem, porque nós temos um tempo limitado de atenção, para o que é que seja, não é? E conseguimos, se calhar, ter 15 minutos a ouvir regras, mas há pessoas que não conseguem estar uma hora focados a ouvir. Eu diria que isso talvez seja um dos principais problemas, e acho que é uma coisa que se tem tentado fazer em alguns jogos analógicos, tentar ter estes modelos mais progressivos para aprender os jogos, mas que ainda me parece que é uma das dificuldades perante os jogos digitais, em que tem aquelas ferramentas todas para te ajudar a entrar no jogo, não é? E os analógicos não. Mas, às vezes, isso também é uma coisa boa. E agora, o teu percurso como jogador, como é que isso foi? Eu penso que é um percurso mais ou menos igual ao de todos os outros. Começamos na infância, com aquelas coisinhas do tempo da nossa infância. No meu caso, eram dados pela fábrica onde trabalhava o meu pai. Fábrica essa que lhe continua a dar coisas ao longo da vida. Ele trabalhava numa fábrica de cerveja e eu usufruí das duas dádivas da fábrica do meu pai e usufruo, portanto, uma boa herança. Depois, quando a coisa passa a ser mais interessante, é quando eu visito um amigo na Alemanha, que é um dos meus melhores amigos, que eu tive a felicidade de conhecer relativamente cedo, e eu visitei na década de 90 do século passado, e aí eu tive a oportunidade de experienciar o jogo como ele é vivido na Alemanha, algo ao fim do dia ou uma noite, em que 2 ou 3 amigos, 4 amigos se encontram numa casa e jogam. Eu lembro-me de ter jogado Catan, Carcassonne, nessa altura. Em paralelo, há uma experiência de utilização do jogo, num conceito mais lato, como uma oportunidade de crescimento e uma oportunidade de aprendizagem, até um cenário de descoberta. E isso aconteceu no escotismo. Eu faço cursos de formação para dirigente, passo depois até a ser formador e utilizei sempre o jogo como mais até do que ferramenta educativa, porque estou a falar daquele jogo físico em que se põe os jovens e as crianças a fazer coisas, não é? Mais como o tal cenário de descoberta, de oportunidade deles próprios crescerem quando estão na interação com os outros. Essa perspectiva do jogo sempre me atraiu e sempre me levou a idealizar formas de chegar às pessoas através do jogo. Ainda nessa altura não era um jogo de cartão e de tabuleiro, não é? Eram conceitos em que punha os miúdos a fazer coisas diferentes daqueles jogos já tradicionais que todos jogámos na infância. Curiosamente, isto acaba por se entroncar uma coisa na outra, porque no final dos anos, eu agora não sei, não, já foi se calhar no início do novo milénio, passei a ter funções a nível nacional no escotismo e fui ao estrangeiro, numa ocasião, um encontro internacional em Colónia. E uma das coisas que eles lá tinham era um Carcassonne que adaptaram ao tema escotista. Devem ter tido ali uma licença, uma autorização, fizeram montes de desenhos com tendas em vez de castelos e coisas do género. E eu recordo-me que eles, no fim, aquilo estava lá assim, umas peças soltas numa mesa, no fim disseram, olha, quem quiser pode levar peças. Então eu e as outras duas pessoas que estavam comigo, bem à portuguesa, eles disseram, passem pela mesa e levem as peças. E foi o que eu fiz, só que passei pela mesa N vezes e acabei por trazer tanta peça que deu para criar um Carcassonne escotista. Depois copiei as peças que tinha. Mas uma das coisas que me ficou a bater foi, que raio, porque é que eles não deram uma melhor utilização a isto? Porque aquilo era simplesmente uma curiosidade. Era pegar nas peças, fazer, brincar, para os caminhos. E não foi utilizado como uma ferramenta ou uma oportunidade e tu percebes isso, por exemplo, numa das discussões, dos temas em debate, por aí fora. A mim o que me fez foi o contrário, foi, olha, estes joguinhos também dá para fazer aquilo que eu já tenho feito noutras oportunidades. Eu lembro que numa ocasião cheguei a desenhar num papel cenário enorme uma cidade com vários componentes, rio, montanha e por aí fora, e depois as pessoas
jogavam, não era com dado, tinham que usar dinheiro para ir de um ponto para o outro da cidade, de autocarro, ou de metro, ou por aí fora, e depois no ponto onde chegavam, liam uma carta, aquele tipo de carta de prego, como a gente lhe chamava, no fundo é uma espécie de jogo de gestão, e faziam uma tarefa aí, e depois de cumprirem a tarefa, que eram tarefas super divertidas, voltavam ao platô, digamos assim, que é a técnica, para fazer. E, portanto, eu percebi, olha, esta coisa do Carcassonne, estes joguinhos pequeninos, se calhar dá para utilizar em conceitos de formação, em conceitos desse género. E, portanto, depois desta percepção, comecei a estar mais atento. E foi quando descobri que iria acontecer em Leiria um encontro no Instituto da Juventude. Portanto, era a LeiriaCon, nesse ano houve 2 LeiriaCon, eu teria ido à segunda. Pronto, e aí foi a entrada no mundo, a partir de conhecer aquela malta do Espelho Portugal, onde depois vim a fazer parte desse coletivo. Não os conhecias antes, foi assim à Não, descoberta. não conhecia, mas há aqui também um efeito interessante. O outro paralelismo com o escotismo é que eu, nessa altura, portanto, eu tinha vindo viver para a Marinha Grande há pouco tempo, atrás da rapariga que há bocado falei, e resolvi também que era a altura de procurar uma coisa nova, e o escotismo ficou para trás, mas havia ali um buraco, era preciso preencher a minha ânsia de fazer coisas e de estar com pessoas. E foi a partir da LeiriaCon que eu descobri aquela malta, começámos a encontrar-nos de quando em vez para jogar no Galeria, em Leiria, e depois mais tarde eles acharam por bem convidar-me para fazer parte do grupo, acho que precisavam de alguém inteligente lá no grupo, e então falaram comigo. E fomos criando amizade através dos jogos, e ao mesmo tempo que criava amizades, eu criava raízes. Porque, de facto, eu tinha saído do meu meio, eu sou de Coimbra, sou natural de uma aldeia perto de Coimbra, e não só do meu meio de amigos, mas também do meu meio de ocupação que eu tinha até então. Porque depois a gente vai com o trabalho e por aí fora já não tinha aquela disponibilidade e também porque achava que precisava de um desafio novo. E os jogos apareceram como resposta a isso também, foi interessante. Uhum. E falaste aqui também do caso da Alemanha, ou seja, tu tiveste oportunidade de jogar com alemães no contexto comum, não é? Banal para eles. Isto existe aqui alguns mitos, de nós que não conhecemos esta realidade na Alemanha, nós temos mitos, ou aquilo que nós falamos no global é mesmo verdade, aquilo é mesmo, está imbuído na cultura local, é mesmo uma forma de socialização, de manifestação cultural, é a mesma coisa tão enraizada e tão comum na Alemanha? Eu julgo que sim, pela experiência que eu tive, sim. E o que me espantou e que eu guardo com muito carinho é a naturalidade da coisa. Todos nós, tu que estás aí desse lado, eu que estou deste lado, alguns dos que nos estarão a ver nesta altura, estão a pensar, quando preciso pôr um jogo na mesa, mesmo lá em casa, aquilo tem que ser devagarinho, tem que ser com Sim, sim. jeitinho, porque lá vem este gajo outra vez com os jogos. E ali na Alemanha não, aquilo é naturalíssimo, é como ir jantar fora, é como ir fazer patinagem num ringue, pá, é uma coisa naturalíssima, como pegar num livro, olha, vamos jogar isto, vamos fazer, e eles vão às lojas ou aos supermercados e como compram às vezes comida, também compram jogos. É assim, não é? E isso é muito bom, é muito interessante. É realmente uma diferença brutal aqui para Portugal. Embora esteja a mudar qualquer coisa, não é? Isto também já está a mudar. Sim, está a mudar. Está a mudar a esse nível, como está a mudar a outros níveis, a maneira como os portugueses consomem cultura e saber. E isso é bom. E eu julgo que ainda terá que ser mais uma geração, não para chegar a esse nível da Alemanha, mas para que o usufruto destas coisas, dos jogos, do livro, do vídeo, do CD ou do disco, ou da música, seja. Penso que isso já está a acontecer com as novas gerações, até porque os meios com que lidam lhes oferece isso, mas com gerações mais antigas isso vai ser difícil. Mas as novas gerações também estão a ficar muito focadas no aspecto mais digital e naquilo que é mais imediato, e eu penso que este caminho, porque o jogo é, neste momento, uma oferta pouco imediata, e como tu há bocado dizias, mas isso
é o que faz dele um produto diferenciado, um produto cultural e educativo diferenciado. Educativo no sentido em que se aprendem coisas quando se joga ou quando se está com as outras pessoas. E esse caminho, no fundo, eu acho que os jogos de tabuleiro estão a fazer um pouco o caminho que os livros fizeram, nomeadamente em Portugal, há uns anos atrás, em que passou a ser algo em que uma pessoa da classe média acede com natural facilidade, não é bem assim, não é? E mais do que aceder, falo de uma forma natural. Isto é, não vai comprar um livro nem andar a ler para que os outros vejam que está a ler um livro, mas falo porque lhe dá prazer, porque gosta, e se chega a casa põe um livro em cima da sanita ou de uma prateleira ou não sei o quê, como qualquer outro objeto, e não como no meu tempo eu comprava os livros em segunda mão e depois guardava-os religiosamente. Aliás, eu não sei se na época estava a conversar com o meu pai, como é que o meu pai olha bem para isto dos jogos. Eu acho que ele olha para isto como um passatempo que ele tem, não é? Mas quando eu às vezes lia, quando eu era criança, eu tinha que esconder os livros debaixo dos cadernos, porque a ideia que, nomeadamente, a minha mãe tinha, era que ler era um desperdício de tempo. Eu tinha era que estudar para ser alguém na vida, não é? E nós, se calhar, os jogos estão agora a passar essa fase em que não são olhados desta forma, mas são ainda olhados com aquela, nem é uma desconfiança, mas é com um olhar de quase de condescendência. Ok, isso dá para ocupar um bocadinho de tempo. E não ainda com o olhar de que, ok, pode ser algo que traz mais valias a quem o pega nele, a quem o joga, a quem o partilha, digamos assim. Sem dúvida, concordo plenamente contigo, também tenho sentido isso. E, por exemplo, aquilo que tu falavas de utilização de jogos noutros contextos, ditos contextos sérios, ainda só é possível em sítios que estão muito abertos à inovação. Não é bem como uma coisa muito natural, porque quando é como uma coisa natural, as pessoas veem aquilo como uma brincadeira e não atribuem valor. Só se atribui valor ainda nos sítios onde a inovação é uma prática ou é algo que se quer atingir. Portanto, concordo aí plenamente contigo e acho que com mais uma geração isto vai mudar, porque de facto, por exemplo, os nossos filhos, embora os meus sejam mais novos que os teus, para eles o jogar já é uma coisa tão natural que já não existe isto. Isso já não faz sentido. É uma coisa que já faz parte. Pronto, obtiveste estas informações na Alemanha com esse teu amigo, depois se calhar também através das pessoas que foste conhecendo na Spiel Portugal, e depois como é que tu foste, ou como é que foste adquirindo mais informação sobre os jogos, uma vez que isto é altamente dinâmico, não é? Eu numa primeira época, mesmo antes de os conhecer, comecei a usar de todas as oportunidades para arranjar jogos. Recordo que na altura tinha uma amiga a estudar canto lírico em Roterdão e disse, olha, vê lá se há aí jogos e traz-me um. E ela trouxe-me o Goa, todo com regras em holandês. Depois ela é de Lisboa, houve uma altura que veio aqui visitar, trouxe-me o Goa, então eu tive as minhas regras estão todas com apontamentos em português à beira, que ela ia já percebia qualquer coisa de holandês, e lá fui desbravando aquilo. Outra ocasião, mandei vir um Porto Rico também da Alemanha, era onde eu consegui encontrar as coisas e até a preços mais acessíveis, também veio todo em alemão. O meu Porto Rico está todo com uns autocolantezinhos a passar para português. Numa outra em 90, e penso que foi em 96, não, talvez tenha sido mais tarde, já foi mais tarde. Fui à Eslovénia e quando estava a chegar ao aeroporto, havia uma lojinha e tinha um joguinho a ter numa caixa que dava para trazer, foi o São Petersburgo, foi assim que veio para cá. Pronto, fui assim adquirindo um ao outro e percebendo logo que havia ali de facto coisas muito interessantes. Pronto, e depois a partir do Spiel Portugal foi o BGG. É onde mais hoje em dia, onde mais informação adquiro. Embora também já procure um pouquinho de informação mais direta com a rede de conhecimentos que se vai estabelecendo, não é muito grande a minha, mas que vou estabelecendo com pequenas editoras, vou tentando perceber o que é que estão a fazer, o que é que vai sair, e isso acho que também é interessante, mas depois o BGG é de facto a fonte maior. Eu sei que tu que vais sempre a essa, pelo menos nos últimos anos, também é uma boa fonte de aquisição de conhecimento. Essa não tem tudo. Eu fui nos últimos anos muito por obra do projeto INSI
e ultimamente dos projetos ligados à Pitágoras. Na minha primeira ocasião em Essen foi no ano em que foi lançado o Madeira. E tive muito prazer em estar lá com o Paulo e com o Nuno e até colaborar com a What's Your Game na altura na loja e por aí fora. Mas agora já nem tanto, porque já me habituei um bocadinho. Mas essa nos primeiros anos tinha em mim um efeito duplo. Aquele entusiasmo de criança em loja de brinquedos, mas depois uma quase depressão. Primeiro, porque não podia comprar tudo. E segundo, porque aquilo que comprava já era demais. Eu não sei se este conceito mas é aquela Eu coisa de percebo. estar. Esquece. Conheces? E então vinha assim naquela fogo, será que. Mas depois, com a questão do INSI já é diferente, já levas ali um propósito, já tens uma espécie de plano, já focas mais e consegues-te abstrair daquela oferta toda. Mas ainda assim é uma loucura mesmo fazer uma preparação dessa, né? É incrível, porque estão sempre a aparecer coisas novas, interessantes, aparentemente interessantes. Aliás, eu tenho a ideia que quase 90 e tal % dos jogos que saem são interessantes. Não tenho aquela ideia que são publicados jogos maus. Há jogos que eu não gosto nada, que é diferente. Talvez em Kickstarter, assim, saiam alguns barretos, mas como eu não faço muitos Kickstarters, nem tenho tanto essa noção. Mas essa tinha e ainda tem um bocadinho esse duplo efeito. Sim, a sensação que me dá é, epá, gastei dinheiro demais, mas será que comprei as coisas certas? Não é? Sim, isso é outra conversa, até porque eu não sei se isso acontece nos demais grupos, mas acontece no nosso grupo, que é um bocadinho aquela busca, acho que não sei, o Paulo Soldado acho que lhe diz que é o Santo Graal, mas eu nem é tanto aí, eu já não vou para esse estádio, mas é aquela coisa de deixa cá ver qual de nós é que trouxe dessa, não mandou vir, o mais inesperado dos vencedores. O jogo que corre por fora, percebes? Aquele tesourinho. E isso é giro, porque às vezes há trabalho antes, né? A gente vê umas regras, e pá, isto é capaz de ser uma coisa fantástica. E aposta o seu dinheirinho naquele cavalo, e depois o gajo nem sequer parte, porque é uma porcaria de um jogo que acontece às vezes, não é? Eu há bocado estava a dizer que são todos bons, até são, mas não é de facto nada para além daquilo que já tens na tua coleção. Mas depois, entre todos, acaba por alguém trazer uma coisa nova, uma coisa diferente, fresca, que eu nem nunca ouvi falar, e isso é giro. Cada vez é mais difícil, não é? Porque a informação está cada vez mais disponível, mas quando acontece, epá, e tem um sabor especial. Eu gosto particularmente dessas ocasiões. E não sou eu a trazer, até outra pessoa, o Costa, por exemplo, acho que tem um dedo muito bom para isso, e a gente joga e eu fico, epá, que belo jogo. Que coisa tão interessante. E fora do mainstream, maravilha. Gosto muito disso. Consegues-te lembrar assim de algum que tenha, um ou dois que tenha acontecido isso? Nos últimos tempos, sim, consigo. Por exemplo, aquele dos italianos, como é que aquilo se chama? Dos índios. O Endac, o O Endac Endake. O Endake, ou Endake, não sei como é que aquilo se lê, o Endac. é muito bom, é muito bom. E esse, por acaso, até fui eu que descobri, tive lá a conversa com o Mário, o fulano da editora. Mas o Lewis and Clark já não foi bem assim, porque já levava alguma informação e também não é unânime que seja um jogo interessante. Mas há 2 anos, aquele jogo que até chegou aos 5 do Prémio Spiel Portugal, do Oriente, agora não me estou a recordar, eu também não o tenho. Eu daqui a bocado já vou procurar aqui, já me lembro. Por exemplo, este ano, não é este ano, 19, um joguinho pequenino, que não tem assim nada de especial, mas que depois tem o Eletrópolis. Não sei se conheces, se já jogaste. Não, não. Nós só trouxemos 2 para Portugal, um está aqui comigo, o outro até o vendemos há pouco tempo para alguém em Lisboa. No outro dia jogámos um jogo já de há 2 anos, que tínhamos alguma curiosidade e que só gravei, que é o Neon. Não sei se já Tenho. jogaste. Tenho. E eu, por exemplo, comparando o Neom com o Eletrópolis, eu claramente prefiro o Eletrópolis. Porque o Neom acho até demasiado colado ao Seven Wonders. Não sei se tens essa Sim, impressão. sim. Um, Sabe a Seven embora Wonders, sim.
Sim, embora tenha ali uma componente espacial diferente. Sim, mas o Electropolis tem essa componente espacial, tem muita simplicidade, mas ao mesmo tempo faz-te pensar um bocadinho e é fácil de explicar. Pronto, tá. E uma caixinha pequenina, que também é uma coisa que eu acho engraçada, é quando as caixas. Eu sou um fã, às vezes, um bocadinho enviesado na apreciação dos jogos. Não sei se todos somos assim, mas eu sou um bocadinho. Isto é, eu sou capaz de valorizar um jogo por ele vir numa caixa pequenina e ser barato. Isto é, tu dizes-me assim, então, mas esse jogo vale tanto como um braço ou não sei o quê? Pá, para mim vale. Porque é uma questão de expectativas também, não é? O valor, a relação preço-qualidade do jogo para mim é muito relevante. E a caixinha pequenina depois entra naquela de não é fácil fazer um jogo bom inteiro numa caixinha pequenina. Portanto, eu aprecio isso. E o Electropolis também tem essa dupla componente. Não é caro e vem numa caixinha pequenina. Então, e costumas jogar com quem, habitualmente? Família, amigos, só de Opa, espiel? com a malta de Portugal. E porque com o Paulo, eu sei, em casa do Paulo sei que é por causa do vinho, que ele tem vinho muito bom. Em casa do Costa, o café, adoro o café em casa do Costa. Porque isto parece que eu estou a brincar, mas quer dizer, eu não por causa do vinho e por causa do café, mas é verdade. Em casa do Costa o café é incrível. Em casa do Andrade há também de vez em quando um gin maravilhoso, que ele faz aquilo com aquelas coisinhas todas especiais. E pronto, e é sempre muito bom jogar com eles porque o jogo ganha uma dimensão extra porque nos conhecemos muito bem. E então há ali aquele meta-jogo, aquela coisa, e é interessante jogar com eles. Depois, se calhar, é mais cómodo. Gosto de jogar em casa ou em casa dos outros, porque permite a tal conversa, a reflexão. Por exemplo, na associação é fixe, ainda agora lá estivemos e estamos a jogar, mas já há sempre muito barulho, muita interrupção. Assim, neste meio mais privado, parece que quase um clube de clandestino, um tal clube poetas clandestino que está ali a fazer uma coisa especial. E é de facto. O que se faz é especial e as pessoas que estão também são especiais. Pelo menos para mim são. Então, e com a família, nem por isso? Sim, jogo muito com a minha filha, tem 12 anos. Mesmo nos protótipos ela está sempre disponível. Jogo também com o Rodrigo, já tem 17. Embora o Rodrigo já é muito exigente, isto é, o jogo tem que estar ali no ponto repousado para ele, não pode ser simples demais, porque ele já. E também, se for muito complicado, ele tem coisas mais interessantes para fazer na vida. Com a minha esposa é mais difícil, porque como eu jogo muito mais, quase sempre ganho. E quando não ganho, ela acusa-me de a ter deixado de ganhar de propósito e não gosta. Portanto, não é fácil. Mas às vezes, quando há festas e vem a família mais alargada, há sempre um jogo mais simples, um picomino, um coloreto, aqueles agora do Roll and Ride que vem à mesa e é engraçado. E depois os tais primos que aparecem e as outras pessoas acabam por achar divertido e até ficam. Muitas das vezes pedem referências para depois irem à procura. Por exemplo, o Dixit, lembro-me quando o Dixit apareceu. O Dixit, que é quase mais uma experiência sociológica do que propriamente um jogo, quem jogava ficava de facto muito contente e surpreso, não é? E então perguntava onde é que se pode comprar, onde é que se pode arranjar. E isso é interessante porque também é bom, é reconfortante para nós porque percebemos, ok, não foi uma estucha que eu estive ali a impingir a esta gente, foi algo, foi uma coisa boa, algo que eles gostaram. Isso é ótimo. Eu também tento fazer mais ou menos essa abordagem, tentar jogar em múltiplos contextos, quer em casa, casa com gamers, não é? Com o meu grupo, onde isto começou também, né? Depois até está na origem aqui dos board gamers de Leiria e da Asteriscos. Depois também com a família, não é? Eles têm que levar comigo, têm que levar com a coisa. E depois nos encontros públicos, como é óbvio, né? Aquela tendência sempre para tentar fazer a tal evangelização, porque nós, no fundo, precisamos de pessoas para jogar, não é? E temos que fazer isto. E porque acho que também é uma paixão, não é? Quem gosta destes jogos gosta de ensinar e de propagar a sua fé. Exatamente, é um pouco isso, é como encontrar um tesouro e querer que os outros também cheguem um pouquinho ao tesouro. Eu percebo muito bem isso, porque sou um homem de fé e, portanto, também percebo isso, mas se calhar evangelizo mais com jogos de outra maneira. Mas é querer partilhar algo, querer dizer assim, olha, isto é incrível, é tão bom.
Agora, tem que se ter muito cuidado, de facto, porque senão a pessoa pode se afastar dos jogos como das testemunhas de Jeová ou por aí fora, quando nos sentimos demasiado incomodados e até, se calhar, invadidos. No outro dia tu falaste isso com o Paulo, por acaso a perspectiva do Paulo nunca me tinha ocorrido, mas se calhar também existe, não é? Da pessoa sentir receio de estar a ser avaliada quando está a jogar, e às vezes até avaliada por quem está mais próximo, não é? Uhum. Eu já me recordo de ter uma ocasião ou duas em que um casal se aproximou da mesa para jogar e acabaram por sair zangados um com o outro. E eu não sei se não terá sido qualquer coisa desse género. De repente estás ali e percebes qualquer coisa daquela pessoa que não tinhas percebido, não sei. Mas nós temos de ter algum cuidado nesta propagação da nossa fé nos jogos. Sim, sim, claramente essas coisas podem acontecer porque os jogos, ao criarem estas arenas de treino, não é? Trabalham muito e lidam muito com o comportamento humano e há coisas que surpreendentes podem sair. E depois também há outra dimensão. Isto é uma coisa que é mais ou menos comum nos estudos dos jogos, que é o jogar é um ato voluntário. Portanto, quando tu forças alguém a jogar, normalmente não corre bem. Deixa de ser um jogo, passa a ser outra coisa, não é? Já não perde a magia. Agora, falando de outra coisa, consegues-nos dizer assim alguns dos teus jogos preferidos, para nós ficarmos mais ou menos a perceber aquilo que tu preferes, aquilo que tu gostas mais? Eu, como disse, aprecio diversos tipos de jogos e eu sou uma pessoa de sensações em termos de jogos. O que eu valorizo com o jogo é a sensação que ele me transmite. Para além do prazer, não é? Do usufruir da experiência, da noite, por aí fora, há jogos que me cativam porque me trazem qualquer coisa nova e que não é necessariamente algo que o designer ou que a editora pensou, não é algo que os outros apanharam. Olha, um exemplo, penso que até é um jogo que tu tens. Eu não sei bem o nome, mas é Welcome to Walnut Grove ou algo assim. Uhum. É um jogo que ninguém apreciou particularmente no meu grupo. Eu fiquei apaixonado por esse jogo, tenho muita pena de não o ter. Porquê? Epá, eu não sei porquê, mas aquele jogo transportou-me para a minha infância. Quando eu estava ao sábado à tarde a ver A Casa na Pradaria, portanto estamos a falar dos anos 70, 80, transforma-me para uma América que eu guardo como uma América muito, muito doce, muito intensa, não é? Aquele início de vida. E, portanto, essa sensação eu gosto. É algo que aquele jogo me transmite. Portanto, eu regresso, sempre que eu puder regressar àquele jogo, eu regresso com prazer. É claro que depois o jogo é bom em si. Isto não é nada de especial para alguém o referir, mas no meu caso tem esta particularidade que me faz referir. Eu acho que esse jogo é bom também pelo jogo em si, porque é um sofrimento completo. Tu estás sempre no limite do caos, Sim. num jogo que supostamente tem assim, até um ar assim, simpático e tal, mas tu estás sempre no limite da fome e do frio e de tudo. E eu acho que o jogo consegue transmitir bem isso. É por isso que eu acho que o jogo é interessante. Mas eu posso estar. Outro exemplo, olha, estava-me agora aqui. Eu tomei aqui nota de um, mas até me estava a lembrar de outro. Aqui há uns anos, nós no Espelho Portugal oferecemos sempre um jogo nos anos, uns aos outros. Fazemos uma panelinha 6 contra um, para lhe comprar um jogo. Às vezes as datas são muito próximas e a panelinha anda ali meio confusa, porque são 6 para um para este, depois os outros 6 é para aquele. E então ofereceram-me um jogo, Ink Empire, que é um jogo que já existia antes, que até acho que se desenhava, por aquilo que eles me contam, quando eles o descobriram, desenhava-se assim os riscos e por aí fora. O Ink Empire tem ali algumas coisas interessantes, mas é mais um daqueles, eu quando estou a jogar aquele jogo, dá-me uma sensação de caminhada, de estar a fazer um percurso, de estar a ir de um lado para o outro, e depois eu consigo entrar mais ou menos no tema, se calhar nem tanto na narrativa, mas no tema, naquele mundo, naquele espaço novo, e portanto gosto destas sensações. Houve um mais antigo que eu gostei muito de jogar e o pessoal também gostou muito, agora já não se tem jogado, que é o Giants, que eu também acho um desenho, em termos de criação de autor, muito bom, muito interessante. E lá está, porque também me transporta para um sítio muito distante, um sítio que se calhar nunca irei. E isso eu gosto, eu conseguir ser transportado pelo jogo é interessante. O Last Train para Wensleydale, acho que é assim que se diz. Não sei se já jogaste, do Martin Wallace. Não. Epá, aí já entra no campo da genialidade do autor. Aquele jogo
O Andrade diz que é o pior tabuleiro que já vi na vida, parece um porco aberto ao meio, quando eles estão pendurados no talho, e aquilo parece o interior do porco. Mas o jogo em si é muito interessante, muito bem feito. E depois tem uma colagem de forma orgânica à narrativa que é tão bem feita, tão interessante. Aquilo, tu fazes linhas de comboios, fazes exploração de comboios, e a certa altura elas deixam de ser produtivas e desmantelam-se. E é uma maneira de chegar à realidade que aquilo que reporta tão natural, que o próprio jogo criou ali um sistema que isso acontece de forma natural. Mas voltando às sensações, eu já ouvi dizer que já ouvi dizer, não, já li, onde é que se pode comprar o queijo, porque aquilo tu vais às serras para comprar queijo e transportas pessoas também, mas basicamente é queijo e pessoas. E portanto eu ando para comprar um queijo daqueles, acho que há no El Corte Inglês, e um dia fazer uma noite de temática com o Last Train e todos a comer um queijinho que vem lá de Inglaterra, porque eu sinto-me andar naquelas montanhas, sinto aquela frescura, o pessoal imagina as pessoas a carregar os queijos, andar ali para trás e para a frente, e a experiência do jogo também é muito interessante, também é tensa, mas depois gosto da maneira como o jogo te deixa espraiar naquele tabuleiro horrível, mas de forma a que possas interiorizar o que é que estás a fazer. Construir linhas, desativar linhas, tentar transportar pessoas, tentar vender queijo. E há assim outros por exemplo, no Porto Rico, o que eu mais gosto é aquela sensação de facilidade para os outros. Isto é, eu acho que pode ser um gateway, se for bem administrado, em doses lentas e por aí fora, porque a maneira como ele está construído é muito fácil a pessoa que ainda não entendeu a regra percebê-la. É claro que a primeira experiência vai ser um bocado a malhar no coitado, mas facilmente se aprende. E esta sensação de um jogo complexo, mas de fácil entrada, também gosto. É uma sensação de poder mostrar algo já dentro de mais daquele campo que eu gosto às pessoas que ainda não estão próximas. Portanto, há assim, olha, o Prince of Florence. O Prince of Florence, então, se for a 5, é uma experiência incrível. E o Prince of Florence, para além da tensão e daquelas facadas, transmite-me a mim uma sensação de impotência. Isto é, eu acho que nunca irei ganhar aquele jogo, sobretudo se o Carlos Ferreira estiver a jogá-lo. Mas esta sensação de impotência, que até à primeira vista até parece má, não é? É algo mau, tu sentiste impotente, é agradável. Epá, mas ali naquele jogo eu até não me importo, porque o jogo é tão bom, e então a sensação de impotência passa a ser uma componente interessante também daquela experiência. Por isso é um bocadinho assim, os jogos que me transmitem sensações, coisas que eu aprecio, que fico até a pensar nelas depois, vou para a cama e fico a pensar naquilo, nos primórdios. Eu acho que nunca lhes disse isto a eles. Mas eu, quando jogava na Primeira Liga, como diz o Centeiro, que ia jogar lá com eles, eu depois vinha para casa e pegava num papel e tomava notas de não voltar a fazer isto a jogar. Por exemplo, Imperial. Tu tens que te lembrar que é para fazer isto aqui, não des à bebê, por aí fora. Porque eram coisas que eu estava ali, caraças, isto não se faz, que eu não posso fazer isto, estou a facilitar. Que era para ver se na próxima vez eu dava mais luta. Isso és mesmo jogar na Primeira Liga, é verdade. Com esse nível. Então, e falámos de jogos e assim autores. Que autores é que tu achas que são assim muito bons? Martin Wallace, já aqui falámos dele, embora os últimos jogos de facto não entrei muito na minha lista, mas eu reconheço-lhe, talvez seja o autor que eu vejo a colar ou a colar organicamente os temas no jogo. Tu, ao jogar, tens aquela sensação daquele tema, daquela história da Revolução Industrial a acontecer, as coisas a acontecerem mais rápido no tabuleiro do que estavam a acontecer na primeira parte do jogo. Este Last Train também, há vários exemplos. Gosto muito. Gosto de McCarthy. Tem até alguns jogos dele pouco conhecidos que eu... Lá está. Por exemplo, o Hamburgo. O Hamburgo é um jogo que eu gosto muito.
gosto de jogar aquilo funciona ali lindamente, tu para fazer as coisas tens que desfazer no outro lado, são tudo aproximações que ele depois vai utilizar nos designs mais tardios, nomeadamente no Concórdia, mas eu gosto muito do Hamburgo, gosto, por exemplo, do Machu Picchu, que quase ninguém joga, é raríssimo, porque eu estou ali lá no maciço e ando lá, o Condor e o Puma e por aqui fora, pronto. Tem coisas interessantíssimas. E é um rondel disfarçado que ali está, e é giro também perceber isso. Pensar, olha, que giro, o rondel não tem que ser aquela rodinha tão evidente, e vamos percebendo essas coisas. E que também já aqui foi falado, que é o senhor Michael Schacht, que ali é o facto de ser um designer genial, uma pessoa extraordinária. Talvez estes 3 nomes sejam os que eu aprecio mais. Houve alguns nomes que eu gostei muito dos primeiros desenhos, mas depois, como se repetem muito naquilo que fazem, acabo por me desligar um bocadinho. Posso dizer aqui uma coisa que muita gente vai discordar, mas, por exemplo, o Uwe Rosenberg, os últimos jogos já são assim mais do mesmo para mim. Gostei muito do Fields of Arle, acho eu, que é só para 2, agora já é uma maneira de eu gostei muito. Mas depois o que veio a seguir, a Feast for Odin, acho eu, não é? Pá, já é muito igual àquilo que está no Fields of Arle, e então já não vou atrás. E claro, ultimamente o Feaster tem feito jogos muito interessantes, mas há gente a fazer jogos muito bons. Claro, em Portugal gosto muito dos jogos do Nuno e do Paulo. Do Vital gosto muito do Vinhos do Vital, acho um jogo incrível. E gosto muito do Lisboa também. Portanto, são tudo são nomes que eu aprecio sobremaneira. Mas pronto, lá está. Também são nomes mais ligados ao início, que vão ficando e que vão perdurando na minha memória, pelo menos. Claro, se calhar quando se conhece os autores também é mais fácil também criar estas ligações com eles, não? É claro. O Martin Wallace, não tive assim grandes conversas com ele, mas ajuda, sim. Eu também não conheço assim muitos, não, mas ajuda às vezes até perceber que o design, isto é, a construção daquele jogo, não é tão linear ou despojada como a gente pensa. Eu recordo-me quando nós entregámos o troféu de jogo do ano ao Pfister, do primeiro do Mombasa, tive a oportunidade de conversar com ele um bocadinho enquanto estávamos ali à espera dos fotógrafos, que era basicamente o pessoal com os telemóveis, mas estávamos à espera de arranjar. Conversei um bocadinho com ele. E penso que as pessoas que estávamos ali à beira, conversámos um bocadinho, e deu para perceber, ele referiu isso, que provavelmente aquele não era o jogo em que ele teria mais fé que tivesse sucesso. Até porque não foi aquele o jogo que ele fez. Isto é, aquele jogo foi editado por uma editora que tem muita gente a trabalhar nos jogos, a desenvolver os jogos. E, portanto, o jogo acabou por tomar caminhos, por ir para caminhos, que não eram propriamente aqueles que ele tinha projetado à partida, mas eram aqueles que se calhar terão interessado à editora. E ele não dizia isto com mágoa, ele dizia que reconhecia o trabalho que estava ali feito por aquela editora, para trazer o jogo para aquele patamar. Mas, de facto, não tinha sido aquele o ponto de partida dele, e provavelmente, não sei, se calhar também não seria o ponto de chegada se a interferência tem sido menor. É interessante, às vezes, estas conversas com as pessoas para perceber que nem sempre é como nós julgamos, e também, ao caso, quando depois nos pomos a criar, não nos apegarmos muito àquilo que estamos a desenvolver como se fosse um futuro jogo. Pode não ser. Pode ser enjeitado aqui na próxima curva do trabalho e teres que pegar noutra coisa. Pois pode ser alterado, não é? Esta ideia de que eles são autores, mas não é só uma pessoa que trabalha no jogo, são muitas por vezes, e realmente para chegar a um bom design convém que passe por muitos olhos, não é? Sim, e é claro que também tem o reverso, não é? Também pode fazer com que, hoje em dia isso será até mais fácil de acontecer, que é os jogos irem dar todos muito próximo do mesmo, porque são depurados de uma forma tão profissional e tão industrial que vão dar aquilo que a indústria quer e depois deixam de se encontrar. Mas se calhar é aí que depois aparecem aqueles tesouros, aquelas surpresas de que eu falava há bocado,
e que nos enchem de tanta alegria quando os encontramos, quando os descobrimos. Sim, eu também tenho noção que a indústria está um pouco nesse limite entre aquilo que é o padrão que é vendável, que é uma coisa que entra, mas depois também desaparece rapidamente, e a capacidade para inovar. E aqui um equilíbrio. Quando há uns anos provavelmente a liberdade para inovar era muito maior, agora parece que há estas duas forças que se tentam equilibrar. Até porque entronca naquilo que falavas logo no início da questão de aprender regras, do trabalho que isso dá e por aí fora, não é? Eu acho que cada vez mais as editoras procuram o melhor dos jogos com a melhor das entradas. Isto é, com regras mais simples, mais rápido, tudo por aí fora, mas depois uma experiência interessante. E eu não acho que isso seja mau, acho que é um caminho que merece ser feito, porque quem compra um jogo merece também que tenha um produto cada vez mais depurado. Mas também acho que continua a haver lugar para aquelas coisas menos trabalhadas na pós-criação e mais genuínas no ato criativo. Uhum. Também acho que sim, porque é como dizias, não é? Os jogos digitais estão a dominar e dá-me a sensação que muitas pessoas também vêm para os jogos analógicos e para os jogos de tabuleiro, para desligar da tecnologia, literalmente, mas também para procurar alguma inovação que por vezes não acontece no mercado, que é muito competitivo e tenta ser muito rápido e acaba por ser um pouco todo igual, não é? É um pouco como os indie games, são assim, os jogos assim diferentes que normalmente as pessoas procuram pela sua diferenciação. Mas pronto, dá-me a ideia que os jogos de tabuleiro estão a sair do indie para entrar numa coisa mais massificada, mas havendo as duas coisas ainda. Havendo ainda as duas coisas. Falámos de editores, de jogos e editoras. Assim, que editoras é que achas que são espetaculares? Opa, à cabeça tenho que pôr a Spielworks. Precisamente porque é a antítese disto que estamos a falar. Pelo menos pela experiência que eu tenho e por aquilo que a gente vê sair, às vezes até resulta, outras vezes não, é uma editora que acredita no design, no jogo que aquele criador fez. E isso aconteceu connosco. E, portanto, eu aprecio isso, essa coragem. Também é um modelo de negócio que, se calhar, propicia isso. Mas, de qualquer maneira, acho isso interessante. E se virmos os autores que aparecem nas Spielworks, são geralmente autores desconhecidos. Ele, aliás, anunciou há pouco tempo que vai ter um jogo do Uva, Rosenberg, e eu até achei, ups, não é o habitual. É interessante e até fico com alguma curiosidade para saber o que é que dali vem. Portanto, gosto muito das Spielworks. Acho o trabalho da What's Your Game incrível. Não é por eles estarem em Portugal e por eu gostar tanto deles, do Mariano e da Verónica, mas acho também incrível porque é talvez a editora em que tu podes confiar à partida cegamente que aquele jogo é bom. Na minha opinião, não sai dali jogo mau. Jogo mau ou menos bom, são sempre jogos de topo. Mesmo um ou outro que eu não aprecio assim tanto, se for ver ao BGG, há lá gente que gosta muito, portanto isso é sinal que o jogo é muito bom. E então agora com o Paulo e o Nuno lá, com certeza que o que vier de futuro será excelente. E, aliás, eu tenho a oportunidade de trabalhar com eles e sei que a exigência é incrível. Portanto, são as duas editoras que eu conheço melhor, mas há editoras internacionais a fazerem caminhos muito interessantes com coisas muito boas. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar daquele pessoal da Noruega, que é à porta, julgo eu, que mandou, olha, lá está, há bocado falávamos de uma surpresa. O Santa Maria é muito curioso. O Santa Maria talvez há 3 ou 4 anos, agora já não me recordo. Mas tu estás a ver a capa do Santa Maria. Sim, tem uma capa. Comprarias aquele jogo a olhar para aquela capa? Não. Eu Não. recordo-me da Essen passar Não. várias vezes ao pé deles e achar, epá, mas que é isto? E mesmo na preparação, na pré-Essen, eu ter olhado, isto não há de ser nada. E depois acaba por ser uma coisa interessante que está lá dentro. E pronto, e lançou-os bem e as coisas que eles têm lançado a maioria delas são muito, muito interessantes. Dos italianos também aparecem sempre algumas coisas muito, muito interessantes, cada vez mais. Há, de facto, editoras a trabalhar bem e que eu admiro, sinceramente, pelo esforço de depuração e de trabalho para pôr cá fora um jogo bom, um jogo interessante e um jogo que, de alguma forma, corresponde àquilo que vende. Porque eu apesar de dizer e continuar a dizer que acho que não há assim muitos jogos maus, eu geralmente
é a questão da gestão das expectativas que me chateia. É a gente esperar assim uma coisa incrível, pá, um spotter, e dar um valor para aquilo e depois pá, esperas aquilo e ficas com aquela sensação. Enganaram. Foi só para preencher o quadradinho deste ano, o nome deste ano. Falaste da Splotter, aquilo não é uma editora estranha? Tem um conceito diferente, de facto, e aquilo é estranho. Até mesmo lá em Essen, aquilo são assim uns planos estranhos. Mas é. E lá está, nós pegamos naquele jogo e sou capaz de calhar, se vejo um jogo aí do outro lado, dizer que aquilo tem umas pecinhas demasiado pequenas e que é fiddle e não sei o quê, e depois chega-me um jogo das plotas, E cheio está de bem. pecinhas minúsculas, e para mim já está tudo bem. Mas eu acho que isso acontece um pouco com todos nós também, e acontece cada vez mais até com editoras mais novas. Eu tenho visto muito no Facebook, às vezes vejo, por exemplo, uma editora muito afamada e muito querida hoje em dia, aí de muita gente, que lança sempre jogos muito bem vendidos, muito bem embrulhados, digamos assim. Acho que estou a ver Epá, e qual é depois que é. trazem defeitos. Trazem defeitos nas cartas, trazem defeitos aqui, trazem defeitos acolá. E eu depois vejo as pessoas a dizer assim: mas eu vou comprar o próximo. Quer dizer, não é penalizada por aquelas falhas, porque tudo o resto parece suplantar. Pronto, lá está. Eles sabem vender aquela coisa. Eu, por exemplo, já não me sinto muito atraído. Mas é interessante perceber que neste mundo dos jogos há de facto, os clientes têm personalidades diferentes, há clientes muito exigentes, há outros clientes pouco exigentes, e há esta coisa, eu se calhar com a Splotter perdoo como esses perdoam com essa outra editora aquilo que eu estou a dizer, portanto faço exatamente o mesmo, portanto não os posso criticar, porque eu faço exatamente o mesmo com a Splotter, e se calhar faço isso com outras editoras também, mas para outras já sou mais exigente, e se calhar também tem um pouco a ver com dizes há bocado do contacto pessoal, se é uma editora onde, por exemplo, em Essen, eu vou lá pedir batatinhas e eles chutam-me para canto, eu se calhar já perco o amor por aquela editora, é chato, eu sei. Acontece, é inevitável, nós somos assim. Mas eu acho que não, tem mais a ver com esta questão de tu gostares de um modelo, de tu gostares muito de algo que te é oferecido e isso faz-te perdoar as coisas menos boas que o produto, neste caso o produto, tem para oferecer, seja as pecinhas, seja a caixa que é uma porcaria, seja isto, seja aquilo outro. Ou as cartas falhadas, no caso que estávamos a falar há bocado. Uhum. Então, e destes jogos todos, isto inspira o teu design? Obviamente, é inevitável, não é? Eu já não sei onde é que eu vi uma pequena discussão aqui há uns tempos se era preciso jogar para ser designer ou por aí fora. É claro que eu acho que é. Porque, isto é, literalmente não é preciso. Pode-se fazer um jogo sem nunca ter jogado nada. Mas para se procurar ir para outros, alcançar algo com os seus jogos, eu acho que é preciso jogar. Mas lá está. Mais uma vez, eu volto muito àquela história das sensações, procurar aí sensações mais precisas, como por exemplo a tensão, a interação, pronto, coisas que eu vejo acontecer em alguns jogos e eu fico a pensar naquilo e assim, eu gostava de um dia ter isto num jogo meu. E portanto, numa das próximas ocasiões vou tentar introduzir essa sensação. Portanto, não vou repetir o que aquele jogo está a fazer, mas vou usar, vou perceber qual foi a maneira como se conseguiu aquilo, não é? E algumas são muito diretas e muito fáceis, não é? Se tu tens, por exemplo, num jogo que está aí agora na berra, o Crystal Palace, se tens 3 espaços para meter dados, em que 3 jogadores vão meter 3 dados, e depois só tens 2 espaços para usar esses dados, há um ali que se vai lixar, e portanto é uma maneira fácil de criar tensão, de criar aquela coisa de será que eu vou ficar ali ou alguém me vai tramar. Mas há outras maneiras mais disfarçadas, mais subreptícias, que são muito interessantes e depois tentar descascar isto, debulhar, para perceber como é que se chega lá, é muito interessante. Embora eu não goste de fazer muito isto quando estou a jogar, porque me soa um bocadinho se o jogo for mau, soa a autópsia. Eu estou a jogá-lo e já estou a matar, já estou ali a dissecar. Se o jogo for bom, também acabo por não usufruir totalmente, porque já estou a ver de onde é que vem. Não. Embora, quando às vezes os jogos começam a... E eu não acho que isto até seja positivo, nem é algo que eu gostasse de ter, que é estar a jogar um jogo que tem ali alguma coisa que não me agrada e eu pensar, eu aqui se calhar faria isto de maneira diferente, porque isso retira-me a oportunidade
ou melhor, retira-me a possibilidade de dar a oportunidade a quem criou e a quem publicou aquele jogo de perceber o que é que a pessoa quis e o que é que o jogo tem para oferecer. E então, hoje em dia, com tanta oferta, por vezes, a maior parte dos jogos são jogados uma vez, duas, e se eu estiver com esta preocupação, eu não vou, de facto, descobrir se aquele jogo é bom ou não é bom. E, portanto, há que ter aqui alguma capacidade de ficar mudo e até cego, às vezes, perante um design, porque houve alguém com certeza a testar aquilo, a trabalhar, a esforçar-se para que aquilo funcione, e não é eu como ainda nem sequer cheguei a meio do jogo e já sei que aquela coisa não vai funcionar, ou está mal, ou por aí fora. É verdade, há sempre essa tentação quando tentamos compreender os jogos de fazer logo isto. Às vezes até só olhar para as regras. É isto aqui, não sei o quê. Isto não vai funcionar. Mas depois às vezes até somos surpreendidos. Porque realmente é É como dizes, verdade. teve muito trabalho por trás e há jogos que não é com duas vezes a jogares que Pois não. os compreendes. Não há hipótese. Nos primórdios do hobby, falavas muito na curva. Na pré-história falava-se da curva de aprendizagem, mas depois passou-se a falar na curva, não da aprendizagem, porque já é mais fácil, já sabemos mais ou menos as regras, por aí fora, como é que as coisas funcionam, mas na curva para perceber a potencialidade do jogo, o que é que ele pode oferecer, os caminhos para chegar à vitória. E hoje já não se fala tanto nisso, porque a gente não consegue chegar a meio da curva sequer. Sai da curva para outra curva num instante, e isso é lamentável. É lamentável sobretudo porque há ali uma criação, há ali um trabalho que merece ser olhado com atenção. É claro que também, com o crescimento do hobby, o alargamento do número de pessoas que joga, acaba por aparecer sempre alguém que o faz e depois que relata isso, e portanto, quando o jogo é bom, eu acho que acaba por sobressair e vir. Também tem muito a ver com a tiragem, claro, porque se chega a mais gente, é mais fácil que apareça alguém que o jogue como deve ser e que faça a curva, que jogue 3, 4, 5 vezes até chegar lá. E uma vez li uma crítica acho que foi no BGG, qualquer coisa, de um fulano qualquer que jogou 9 vezes o Inzi e achou que aquilo agora já não tem mais para explorar. E eu pensei, 9 vezes? Espetáculo! Maravilha, não é? É bom, Alguém não é? jogar 9 vezes. Não é? Maravilha, foi um dos maiores elogios que eu vi ao jogo. Realmente 9 vezes é 3 vezes mais do que normalmente um jogo aceitável é jogado. Sim, sim, sim. Então, e como é que foi este teu processo para começar a desenhar jogos? Já falaste da tua experiência nos escuteiros, provavelmente outras coisas do género, mas como é que isto começou mesmo a pegar em papel e num computador Sim. e riscar e fazer protótipos? Teve a ver muito com o meio em que eu me inseri, não é? Com o Espio Portugal e com o trabalho que o Nuno e o Paulo foram fazendo, e depois pensar, ok, eles fazem, então se calhar também consigo. Mas eu acho que a questão está na criação, precisamente, no apelo criativo, que tem a ver com isso que falava há bocado, de querer fazer coisas para conseguir outros objetivos, para conseguir transmitir alguma coisa. Eu acho que é aí o apelo que eu sinto. Eu, se pudesse, inventava um jogo todos os dias, porque queria. No domingo fui ao Castelo de Almorol e fiquei logo ali a pensar: oh, isto dava um jogo para aqui, para lá. Mas já acho que tem a ver com o apelo criativo. Eu, por exemplo, gosto de escrever, acho que até escrevo razoavelmente bem, mas acho que nunca irei algum dia ter alguma coisa escrita assim que vale a pena os outros lerem e apreciarem. E o jogo permite-me criar, se calhar, e ver os outros a jogar, isso é interessante. Mas é mais até o ato de criação interessante, o caminho que se faz. Depois que o jogo é publicado já não fica assim tão entusiasmado com aquilo. Eu recordo-me de inventar um jogo com com o meu primo que esteve aqui a almoçar comigo, que há bocado falar, e com dois vizinhos. Como todos nós inventamos jogos de cricket e por aí fora, mas era futebol de berlindes. Nós desenhávamos numa carpete velha as linhas de um jogo, de um campo, usámos umas balizazinhas que eu tinha de um outro jogo que se tinha partido todo, e cada um fazia a sua equipa com berlindes, punha-lhe um bocadinho de fita adesiva da enfermaria, punha-lhe uns números e tal, fazíamos umas listas com os números, e cada um jogava para aí 3 ou 4 equipas. E cada equipa tinha uma personalidade. Nós conseguíamos mesmo parece que havia berlindes especiais que conseguiam bater na bola de uma maneira diferente, se fossem já craques ou não, mas aquilo era muito engraçado, porque nós conseguíamos
fazer da experiência algo mais do que só dar ao dedo ao Berlim. Mas onde eu queria chegar foi que na altura, portanto isto eu teria alguns 12, 13 anos, eu fui à mercearia lá da terra, comprei, acho que nem comprei, ela deu-me aquilo, uma daquelas resmas de papel pardo, que era aquele onde eles embrulhavam as coisas, e passei a fazer um jornal desportivo sobre o futebol de Berlim. Ainda o tenho em casa do meu pai. E aquilo é engraçado, pá, escrito à mão, com desenhos, com jogadas, com coisas. E eu escrevia aquilo religiosamente. Aquilo não chegou longe porque eu vendia aos meus outros 3 colegas, vendia mesmo, que eram uns tostões, mas pronto, como eram só 3 a comprar, não consegui grande lucro. Vendia para eles darem uma olhada e depois devolviam. Mas lá estava o apelo criativo. Eu divertia-me tanto depois a fazer aquela coisa, a inventar um jornal, também senti o apelo da escrita por aí fora, que compensava a trabalheira que aquilo dava. E, portanto, eu acho que quando me surge a oportunidade, a possibilidade de fazer isto, agora no contexto de jogo, ok, vamos fazer. E pronto, e a partir do momento em que começamos a fazer, nós próprios a testar, portanto, este nós é eu e o Costa, nós a testar e a gostar daquilo que estamos a testar, passas para a fase seguinte, que é ok, vamos continuar. E quando depois pões o jogo, faz um teste com pessoas de fora e elas dizem que está interessante, ok, vamos continuar. E há um ponto-chave, no caso do Inzi, que não era Inzi, era o Yangtze, há um ponto-chave de uma ocasião ali tu ainda chegaste a jogar lá também ali no colégio, em que vieram umas pessoas jogar e veio uma pessoa, o André da Nazaré, e ele jogou e gostou muito. E teve aquele comentário que é, poxa, isto se tivesse publicado eu gostaria de jogar este jogo mais vezes. E tu percebes que é franco, que é natural, surgiu naturalmente, surgiu na nota, assim como surgiu o contrário. Não sei, não foi comigo, foi com o Costa, que levou o jogo para o Porto e houve alguém que disse, bom, acho que saiu a meio ou coisa do género. Mas quando tu já conheces o produto, este tipo de comentário leva-te a perceber, ok, é que isto tem aqui qualquer coisa. Depois o resto é história, é chegar à editora para mostrar, andar para trás, andar para a frente. Neste caso foi o outro CRM que nos deu um impulso, mas depois acabámos por pôr isso de lado e avançar para o Yangtze, que depois teve que mudar de nome para Yangtze, porque houve um tal de... O Knizia. Eu agora não me estava a lembrar do senhor Knizia. E tivemos que mudar o nome. E pronto, e depois aí quando a editora disse que sim, ótimo, é sinal que aquele trabalho estava aí para algum lado e que havia alguém que apreciava e alguém independente, alguém que vai pôr o seu dinheiro num projeto é porque a coisa vale a pena. Mas foi isso, eu acho que é o apelo criativo, é mesmo isso que eu gosto. E agora vocês estão a colaborar com a Pitágoras, que tem jogos que provavelmente não têm o peso do Indies, começaram com jogos provavelmente mais pesados. Agora estão numa fase de jogos mais leves. É inevitável com a Pitágoras. A Pitágoras, o David, tem sido uma parceria muito interessante e o desafio de fazer jogos mais leves não é um desafio fácil. Também tem as suas coisas. Mas, por um lado, é interessante poder fazer jogos que as pessoas mais que tu conheces, mais próximas, jogam. E jogos que tu vês à venda aqui na tua terra, não é? E, portanto, a Pitágoras tem-nos proporcionado essa possibilidade, isso é muito bom. E eu acho que é um risco grande que o David corre connosco, comigo e com o Costa, porque os nossos jogos não são, de facto, não são melhores nem piores que os outros que ele publica, mas não são tão fáceis de aprender, não é? O mercado português, penso que não estará tão programado, tão preparado para isto. Mesmo o Café, que é um jogo pequenino e rápido, eu penso que as pessoas, quando jogarem, vão perceber que tem ali um bocadinho mais de conceito de puzzle e de otimização de ações, que não é... que já existe, claro, mesmo num jogo mais leve, este conceito de otimização de ações, por exemplo, no Recio do Orlando, que é um belíssimo jogo, tem também um conceito de puzzle, também tens que otimizar um bocadinho, mas é tudo mais imediato, não é? Porque é para esse público que se pretende. Portanto, o desafio Pitágoras é um desafio muito interessante porque é fazer jogos um bocadinho menos familiares, mas familiares com um apelo mais complexo,
para o mercado português, que não será ainda a altura para isso, não sei, se calhar é a altura para se ir fazendo esse caminho, não é? Mas é um caminho arriscado para a Pitágoras, porque não vende assim tão facilmente esse jogo como venderá um jogo mais acessível. Mas aí é desafiante também a esse nível. Mas sim, o apelo de fazer jogos mais pesados continua, aliás, haverá novidades, penso que dentro de alguns meses, porque também é, se calhar, o jogo que mais gostamos de construir. É um desafio que dá mais prazer construir um jogo complexo. E que também, como vamos aprendendo mais, acho que também devemos investir, não é? Essa aprendizagem na criação de outro produto. Não sei se faremos algum tão pesado como o Inzi. Nós, quando apresentámos o Inzi à Spielworks, já sabíamos que era um jogo pesado. Mas as reações que tivemos depois dele ser publicado dizem-nos que é muito mais pesado que aquilo que a gente pensava. Calhar também era uma falha nossa porque não percebíamos o quão complexo seria. Não acho que seja assim tão pesado, por acaso. Pois, eu também acho que não, mas posso estar enviesado, sei lá. Acho que não. Acho que é médio pesado, mas não é um pesadão. Não é um pesadão. Falaste que gostas das experiências. E o que é que tu achas daquelas discussões que se vão tendo, que é tema ou mecânicas? É uma discussão muito comum. Epá, eu sinceramente acho que vale a pena as pessoas conversarem sobre isso. A pertinência já é discutível porque já se fala muito disso. Julgo que acontece as duas coisas. Acho que isso acontece com todos nós. Começarmos pelo tema, numas ocasiões, mas noutra ocasião estamos muito bem a tomar banho e bem-nos uma mecânica maluca, assim uma coisa, epá, isto se calhar funcionava. Os jogos que eu invento na minha cabeça funcionam todos muito bem, são incríveis. Aquilo se o banho se prolongar, eu gastar muita água, sai dali um jogo feito, mas com coisas absolutamente incríveis. Depois não funciona nada quase. Mas é engraçado que o cérebro já se põe alguns travões nessa altura, porque já percebe que há determinadas mecânicas ou determinadas componentes de uma mecânica que não serão fáceis de traduzir em tabuleiro. E, portanto, já se retrai, já avança para o outro lado. E isso tem-nos acontecido agora com as últimas investidas, digamos assim, que trabalhamos, quando avanças para o protótipo, já há um conjunto de coisas que quase seguramente vão funcionar. Não quer dizer que sejam boas ou que sejam interessantes, mas vão funcionar. Mas depois aparece sempre uma ou outra que até era brilhante na tua cabeça. Aliás, eu até costumo, quando estou às vezes a partilhar com o Costa, dizer, pá, se isto funcionar, é incrível. Se funcionar. Depois pode não funcionar. E há outras que são incríveis na cabeça, que até funcionam, mas depois no produto fechado, no produto completo, aquilo não faz lá sentido nenhum. Portanto, andas para trás. Por isso, essa questão da mecânica ou do tema, eu acho que depende um bocadinho da altura. Eu gosto muito do tema, é pelo tema que vou. É o tema que gosto de recorrer quando há problemas de mecânica para resolver, coisas que não funcionam. Vamos ver como é que foi na realidade, porque aparecem ideias muito interessantes e porque tem a vantagem também de voltar a trazer tema para o jogo, que depois pode voltar a sair, mas voltar a trazer isto. Precisas de resolver um problema. Se o conseguires resolver pegando no tema, volta a trazer tema. Não quer dizer que depois as pessoas percebam isso ou notem isso. Mas se alguém se der ao trabalho de tentar ir perceber e pesquisar como é que isto acontece, porque é que está assim, vai depois intuir que tem um pouco a ver com a realidade. Eu estou-me a recordar agora assim de repente dos impostos no INSI. Não sei se te recordas, mas aquilo não é assim nada do outro mundo. Tu não ficas com a corda no pescoço por ter que pagar impostos, antes pelo contrário. Se souberes manejar, até uma maneira de aumentares as tuas ações e por aí fora. E porquê? Porque, ou melhor, de onde é que veio a ideia? Foi quando lemos que na dinastia Ming havia impostos, mas que de facto não eram tão castradores, tão pesados como em ocasiões anteriores e até posteriores. Portanto, nós pensámos, ok, vamos pôr aqui a taxação, que é sempre uma coisa engraçada nos jogos, e porque a gente gosta de tirar dinheiro ao jogo, o fluxo de dinheiro tem que ser curto e por aí fora, mas também não pode ser assim uma coisa angustiante, porque automaticamente não era. Isto dá para fazer algumas vezes, noutras não dá. Portanto, noutras tens que sacrificar o tema em prol dos mecanismos ou da mecânica geral. Eu acho que só trabalhando, só testando, só andando para a frente com o projeto é que se percebe se vai mais para um lado ou se vai mais para o outro.
E a nível dos componentes, tu achas que é muito importante a qualidade dos componentes? Hoje que vê-se tantas miniaturas, tantas coisas, os preços a escalarem, os jogos a escalarem em preços, essas coisas todas, o que é que tu achas? Eu tenho aí também uma dupla visão, acho que se calhar no mercado gosta disso. Eu, na minha opinião, é o contrário. Eu, se me tiram os cubos, fico, Hum. até fico chateado com alguns jogos que trazem lá tralhas que não me interessam. Para já, porque o cubo, e quando eu falo do cubo, do disco, não sei o quê, já adquiriram uma personalidade. Isto é, já têm um peso. Eles já simbolizam, já são parte do legado dos jogos de tabuleiro. Não são coisas, se calhar no início foi uma solução que arranjaram, mas agora já é história. Depois, porque até em alguns jogos eu acho que a bonecada distrai, tira-nos do conceito básico. Mas admito perfeitamente que haja quem goste de uma produção melhor, quem goste. Há um exemplo deste ano muito interessante. O Barrage foi super criticado. A gente vai ao BGG, tem montes de uns, porque as pessoas passaram-se com a campanha de Kickstarter. Eu também fiquei de pé atrás, que ali naquela, mas como eu fiz o Kickstarter para o Espírito Portugal, mas para não ando lá ver se aquilo vem, se não vem, quando vier vem. Mas eu depois joguei o jogo, epá, não achei que a produção fosse assim tão má, com o raio da roda, epá, levanta um bocadinho, mas também se amarfa um bocadinho e também funciona. Mas também admito que as pessoas fiquem chateadas porque deram um dinheirão e aquilo devia ser de primeira qualidade. Mas a mim não fez grande espécie, até porque depois gostei muito do jogo e portanto, pá, acontece, lá está. Da próxima edição, se puderem fazer melhor, acho que. Mas, por exemplo, a mim chateia mais o tal problema das cartas. O tal, ficas a pensar, isto não foi testado sequer o suficiente, ou não foi, ou meteram aqui alguma coisa à última da hora. Não, ali foi de facto um problema de produção, mas eu não acho que seja assim tão mal. Gosto de cubos, gosto de discos, gosto de madeira, gosto que as coisas sejam funcionais. Por exemplo, se tens que ter uma carta, e cada vez estou com mais dificuldades em ver, gosto de conseguir ver o que é que a carta tem, não ter que estar ali a ler letras minúsculas. Gosto que o mais importante até do que os componentes dos bonecos, como estávamos a falar, é a qualidade da carta, por exemplo, a maneira como o livro de regras é escrito, se está bem escrito, e depois como o próprio tabuleiro, se no caso de ter tabuleiro, funciona de forma a ajudar os jogadores a perceberem o que é para fazer, a leitura do tabuleiro, as indicações que lá estão e por aí fora. Isso gosta, às vezes até com algum sacrifício da arte, mas acho que isso é que vale a pena as editoras investirem. Preocuparem-se se aquele jogo vai ser facilmente lido pelos jogadores em cima da mesa. Então, e como jogador, que tipo de jogos é que tu gostavas de ter mais disponíveis no mercado? Eu acho que já está tanta coisa, o mercado está tão grande. Eu julgo que nesta altura consegue-se praticamente tudo. O que eu gostava de ver acontecer, sinceramente, era as pequenas editoras conseguirem divulgar mais facilmente o seu produto. Eu lido de perto com a Pitágoras e vejo essa dificuldade, mas vejo de outras. Vejo das editoras espanholas que também são pequeninas, vejo de outras editoras mais pequenas. Não é que seja difícil divulgar os seus jogos, mas somos abalroados pelos jogos daquelas editoras que conseguiram, por seu trabalho, com certeza, mas que conseguiram já fazer caminhos com outros jogos. E depois, isso pode fazer com que alguns títulos muito interessantes fiquem mais no esquecimento. Portanto, essa facilidade de conseguir jogos de editoras mais pequeninas, acho que seria interessante. Mas penso até que em Portugal até fazem um caminho bom, porque quer a Pitágoras, quer a Mebo, conseguem ter os seus jogos disponíveis para as pessoas e, portanto, não nos podemos queixar muito disso. Claro, o que me custa mais ainda é ter os jogos em Portugal ao mesmo preço que eu os tenho na Alemanha. Mas isso acontece com os livros, acontece com os CDs e por aí fora. Que é, de facto, o nosso poder de compra é muito inferior e estes produtos, ditos produtos até de cultura, estão ao mesmo preço. E, portanto, quando há bocado falávamos da questão do jogar na Alemanha ser fácil e natural, também tem a ver com o facto do produto ser a um preço acessível lá, olhando para a carteira deles, não é? Nós aqui, por muito que queiramos, continua a ser um produto caro.
Por exemplo, o Inzi é um jogo caríssimo, não é? Quem é que vai agora dar 80 e poucos euros para ter uma caixa daquelas em casa, não é? Isso é que eu gostava, era de nós conseguirmos preços melhores e acho que o mercado não está a ir por aí, infelizmente. Estão cada vez mais a escalar os preços. Sim, cada vez mais a pôr mais componentes e lá está, aquelas editoras que também vendem, conseguem vender muito e esmagar quase as outras, também provavelmente o preço dos jogos que eles vendem, uma parte grande é do marketing, que tem de entrar ali e o marketing depois explica isso, não é? E se calhar até Sim, essa é uma das principais razões para os jogos estarem mais caros, porque é um custo grande que provavelmente antigamente não se incorporava no produto tanto como agora. exatamente. É verdade. Exatamente. Então, e tu como designer tentas responder a isso? A essas lacunas que tu dizes que encontras? Por acaso, este projeto novo de que eu há bocado falava, e que não posso falar muito mais, vai procurar ir de encontro a isso. Isto é de oferecer um jogo complexo com um preço baixo. Não sei se será concretizável, se não, mas a ideia passa um pouco por aí. É claro que isto também foge um pouco ao controle dos designers, está muito mais no papel das editoras e eu sei que as portuguesas dificilmente poderão sair dos preços que têm feitos. Eu acho que quer a Mebo, quer a Pitágoras, estarão a fazer de facto das tripas coração para conseguir pôr no mercado português os jogos aos preços que têm metido. Internacionalmente, já acho que não. Acho que de facto eu não vejo grande justificação, embora perceba o teu argumento. De facto, há uma componente nova a entrar, que é a do marketing. Há custos acrescidos com a melhoria dos componentes, com certeza, mas ainda assim custa-me perceber como é que se chega a valores de venda de jogos tão elevados. E eu penso que tem muito a ver com o facto dos jogos venderem. Isto é, aquela editora que consegue esse boost através do marketing, através de um bom título, uma boa, depois vai continuar por aí, é um negócio, como é evidente, porque vende, não é? Se as pessoas deixassem de comprar, teriam que mudar, mas está vendo, o mercado continua em expansão, portanto, acho que isso não vai acontecer tão depressa, isto é, os jogos serem um bocadinho mais baratos do que aquilo que, ou menos caros, nem é mais barato, é menos caros. Faço aqui também. Embora o mercado tem belíssimos jogos a preços baixos. À volta à conversa de há bocado, há aí belíssimos jogos de cartas em caixinhas pequeninas. Epá, e às vezes até me dói as pessoas não, por exemplo, mesmo na FNAC, se ficares lá um bocadinho a ver, as pessoas só pegam nas caixas grandes, geralmente vão aos coisinhos pequeninos, e há belíssimos jogos para oferecer em festas de anos, em outras ocasiões em que os nossos pais às vezes nos vemos gregos, sem ofensas para os gregos, para procurar uma prendinha para dar, e depois temos estas coisas diferenciadas que são joguinhos de cartas, jogos rápidos, que são incríveis, que são bem feitos e que não são caros. São mais baratos até que um livro e podem ser até muito interessantes, muito oportunos para aquela pessoa, quem se vai oferecer, ou para aquela família de quem essa pessoa faz parte. Falámos já aqui de outra coisa também que tu referiste quando, por exemplo, partes do tema para criar um jogo e que depois existe aqui um equilíbrio com a jogabilidade. Isto é uma coisa constante, este equilíbrio entre tentar simular uma coisa e garantir a jogabilidade é uma coisa que está sempre a pesar sobre o designer. Sempre. No meu caso, sempre. No meu caso e no caso do Costa. E então, quando se trabalha em dupla, isso acaba por acontecer também em dobro, porque muitas das vezes um de nós está tão distraído que não percebe que aquilo já está a fugir da jogabilidade e o outro chama um bocadinho à terra, atenção, por aqui não vamos lá. E também acontece o contrário. Isso também acontece muito, até acontece mais comigo, eu estar demasiado preocupado com isso e às vezes o Costa, pá, fogo, há tanto jogo com essa cena, porquê é que estamos aqui a perder tempo com isso? Não é que a gente depois não volte lá e não tente melhorar, mas para já neste estádio não nos vamos preocupar com isso, não vamos preocupar com o tamanho da peça, com o tamanho disto, com se aquilo encaixa, se não encaixa, se a pessoa consegue ver, porque pode ser logo, pode cercear à partida o ato criativo, e isso também não acho bom. Eu diria que o modelo perfeito seria ir construindo, ir fazendo. Se calhar até era mais o modelo do escultor, não é? Já não sei quem é que disse isto, que a escultura está dentro da pedra. O escultor só tem que tirar o que está mais lá na pedra, mas aquilo já lá estava dentro. Aqui é um bocadinho construir um jogo com as tralhas todas, fazer tudo e mais alguma coisa e depois começar a tirar.
começar a limpar, e vai chegar a um estado de depuração. Não sei, por exemplo, com o café foi o contrário. Numa base muito simples, começou logo ali, de facto tem ali uma cena de pôr as cartas umas em cima das outras que já existe noutros jogos, mas foi-se logo ali e a partir daí é que se trabalhou e foi-se adicionando coisinhas para que se chegar a bom porto. Mas com os mais complexos, eu penso que o nosso método de trabalho anda mais por aí, de ir tirando coisas que a gente à partida, que aquela tal ideia do chuveiro já vem ali toda trabalhada, enfia-se tudo ali para depois é que se vai direto. Mas ao longo do trabalho e ao longo dos testes, vamos mesmo ter que tirar coisas e adicionar outras, porque o que não responde de uma forma, depois terá que ser, isto é, se aquilo que a gente quer daquele jogo se mantiver, isto é, a gente quer continuar, vamos supor, eu quero um jogo com dinheiro muito escasso, que tenha pouco dinheiro. Então, provavelmente vai chegar a uma altura em que o jogo o fluxo de dinheiro no jogo não é aquele que tu queres. Há muita facilidade em arranjar dinheiro. Vais ter que tirar alguma maneira de pôr dinheiro no jogo. Mas provavelmente a maneira que o mecanismo ou a parte do jogo que tu retiras para retirar dinheiro ao jogo é preciso por causa de outra coisa. Portanto, tiras uma coisa, mas vais ter que introduzir ali qualquer coisa para que o resto continue. E se a gente quiser continuar naquela linha, vai ter que continuar a trabalhar nisso. Vamos ter que retirar daqui a pouco já vem outra coisa que dá outra vez. Então vamos retirar. Portanto, estou só a dar um exemplo, mas há de haver outros exemplos assim, e penso que os autores e as duplas e os criadores vão de lidar com isto de maneira diferente, creio, mas eu julgo que o objetivo que se quer atingir com determinado jogo, na fase de criação, na fase da autora, é o farol. Depois, quando chega à mão das editoras e das pessoas que trabalham o desenvolvimento do jogo, aí já poderá ser outro. Porque aí o foco provavelmente será diferente, porque tem a ver já com questões de mercado. Será que isto vende mais do que isto, então vamos mais por aqui? Mas, pronto, penso que será por aí que eu não tenho essa experiência, mas penso que é um pouco por aí que as editoras trabalham também. Claro, o seu foco, não é? Tem que dar lucro, senão fecha portas. E por falar em portas que se abrem, o tema de Portugal parece estar um bocado na moda, não é? Ultimamente. E também participaste em jogos já que falam da cultura portuguesa. Tu achas que Portugal continua a ser um aliciante para o tema de Portugal para desenvolver jogos? Portugal é de facto um país muito rico em história. E é um país que, se reparares, não tem a ver só com jogos de tabuleiro, mas é um país que ultimamente, nos últimos, eu diria, 10, 15 anos, tem valorizado mais o seu património, mesmo aquele património mais insignificante ou mais desconhecido. Às vezes até de uma forma um bocadinho para além daquilo que faz sentido, mas, por exemplo, tens muito a história das confrarias, parecem confrarias disto, confrarias daquilo, geralmente relacionadas com a gastronomia, mas tens depois também as capitais, não é? Qualquer concelho, agora que este concelho é capital da chanfana, aquele capital do peixe, não sei das quantas, capital. Tudo isto tem a ver com este esforço de valorização por causa do turismo. Mas tem na sua base o facto de existir isso, isto é, daquela riqueza já ali existir e de nós estarmos a aprender em Portugal a valorizar as coisas, por pouco que seja, aquilo que temos. E isso é engraçado quando vem alguém de fora, nomeadamente, por exemplo, agora eu tenho, por exemplo, família a vir do Brasil e eles acham isso engraçado e interessante, que é a valorização que se faz do que se tem ali à porta de casa, da terra. Nos jogos de tabuleiro, isso é por mais fácil, porque há de facto coisas incríveis em Portugal. Porquê é que os outros olham para Portugal e acham que isso está na moda? Não sei se sei explicar isso. Eu até nem sei se não terá a ver com uma visão um bocadinho exótica do nosso país, isto é, Portugal ser para o resto da Europa assim uma coisa desconhecida e então, mas ao mesmo tempo que é desconhecida, aquilo que se conhece é sempre bom e por isso casa, porque na procura do que é novidade, do que é diferente e por aí fora, se calhar Portugal encaixa bem. E eu penso que isso até acontece de forma transversal com outras atividades no nosso país. E sobre os jogos serem formas de arte, o que é que tu achas? Acho que era mais fácil perguntar-me o que é que dizem os meus olhos, não é? Como ao outro. Eu admito
que haja alguma componente de arte nos jogos. Nós temos muito por hábito, quase todos, equipararmos os jogos aos livros. E há, de facto, muitas semelhanças. E, portanto, se pensarmos que um livro, quando é criado, é apenas um manuscrito, que depois é replicado através de umas máquinas, pode acontecer haver um jogo que eu admita que é uma obra de arte, que depois é replicada. Eu diria, talvez aquele que me vem logo à cabeça é o Braço. É capaz de ser uma obra de arte, sim. Mas eu também penso muito, quando até porque sou engenheiro civil, como disse, penso muito nisto, naquela duplicidade, às vezes antagónica, entre a engenharia e a arquitetura. Porque também há muita arquitetura que se pretende ser arte, não é? E alguma dela é de facto. Mas há uma questão na arquitetura que é sempre muito importante, que é a funcionalidade. Se tu desenhas um edifício muito bonito, absolutamente extraordinário, parece-te até uma cena qualquer da Joana Vasconcelos, mas depois aquilo não funciona, isto é, ao fim que te pediram o edifício não funciona, está-te estragado. E com os jogos eu vejo muito isso assim. Por muito que a gente queira fazer ali uma coisa linda, fantástica, incrível, se não funcionar, aquilo não vale absolutamente nada. Portanto, nem que, por muita arte que tu penses que aquilo é, por muita sensação que aquilo possa... Aliás, não transmite sensações nenhuma, eu sei que tu defendes isso e eu até concordo com essa visão, mas o jogo tem que ser funcional, isto é, as coisas têm que funcionar, as mecânicas. Se depois, nesse funcionamento, tu consegues que as pessoas que estão à volta tenham as tais sensações que eu há bocado falava, cada uma delas a sua, e que vão para casa a pensar nisso, que sonhem com isso, e que lhes apeteça voltar àquela obra, se calhar aí tens arte. E alcançar isso é um conjunto é uma soma de partes que não está só no criador, na minha opinião. E, portanto, já volto a contrariar o conceito e a arte, porque o criador criou algo, depois teve alguém a desenvolver, teve um artista, um ilustrador, que transformou aquilo em algo bonito. Acho que há ilustrações que são de facto arte. Eu, por exemplo, gosto muito da do Inzi, não tive nada a ver com aquilo, fiquei maravilhado quando a vi, mas estava eu a dizer que para até aquele objeto chegar à mesa e ter esta leitura, este usufruto, como com alguém que olha para um quadro e fica a pensar naquilo o resto do dia, há ali uma soma de contribuições, cujo criador pode até nem ter sido a mais importante. Portanto, se tu me perguntas, consideras-te um artista no sentido de criar arte? Não tenho essa pretensão. Mas se tu me perguntares, mas gostas de criar, nem que não seja arte, sim, como eu já disse, sim. Esse apelo da criação é extraordinário. Mas eu penso que esse apelo da criação é aquele que quem tem um blog sente, quem faz por exemplo, quem faz reviews sente, é por aí, não é? Até se calhar alguns, poucos infelizmente, mas alguns comentários no Facebook são criativos, são expressões de criação e não são arte, mas são expressões de criação. Quando há essa criação, que até pode não ser criativa no sentido de isto é tão diferente, mas ser pensada, ser trabalhada, eu sei que estou a pedir o impossível em relação ao Facebook, mas ser pensada, não ser um vómito, como eu acho que hoje acontece muito. É aquela coisa que a gente já não consegue impedir, não é? Como um amigo meu me diz, parece que temos um problema nos dedos que nos faz reagir imediatamente, escrever qualquer coisa. Pode ser também um prelúdio, um vislumbre de arte. Imaginemos, eu agora estou a pensar isto em direto, que 20 pessoas no Facebook, cada uma na sua casa, de repente começam a trocar mensagens tão trabalhadas, tão aperfeiçoadas, tão imaginativas, que no conjunto, se tu ligasses aquilo, percebias ali quase uma instalação facebookiana, uma coisa assim. Pá, se pensares que isto é possível também nos jogos, não é? O criador pôs uma ideia, houve alguém que juntou uma peça, ou outro que juntou, não é? Depois no fim tens um objeto lúdico, mas que funciona e que transmite sensações. Tu dirás, ok, isto é arte, eu tenho alguma dúvida, mas é algo criativo, é algo que teve um esforço criativo e isso eu gosto. É assim que eu vejo. Normalmente nesta área de análise dos jogos, o que se diz correntemente é que é um misto. É arte e técnica, é as duas coisas, um jogo. Sim, eu há bocado quando falava da questão da engenharia, eu falo, às vezes quando as pessoas agora nem tanto, mas na altura da Expo, toda a gente achou a pala do Cisa Vieira incrível, não é?
Pá, e alguém para imaginar aquilo e ter a coragem de dizer, olha, eu acho que é possível fazer isso já é incrível. Epá, mas se ninguém tem feito cálculos para aquela coisa assegurar, tu não tinhas lá pala nenhuma. Pois não. E a construção de um jogo é um bocadinho assim. Há ali muito boas ideias, mas depois aquilo tem que funcionar tudo. E tem que haver matemática por trás, mesmo que não seja uma matemática de algoritmos e de Excel, mas é uma matemática que tu facilmente consegues perceber que existe ali, isto tem que somar ali, tem por aí fora. Mas é isso. Portanto, há de facto a arte, há de facto boas ideias, mas tem que funcionar. Aquela caixinha tem que, o que lá está dentro tem que ser interessante, senão é uma bosta. A bosta também pode ser arte. Sim, eu sei que houve assim umas, assim umas experiências. Há várias experiências dessas. Há. E por falar em bosta, quando alguém, provavelmente já deve ter recebido algumas, critica o design, sugere regras da casa, sugere alterações, como é que tu, como designer, lidas com isso? As regras da casa a mim não me fazem espécie nenhuma, até gosto. Acho que é um cumprimento ao design. Porque se a pessoa se dá ao trabalho de criar uma regra para jogar aquele jogo, pá, espero que seja a posterior, não seja logo no início, é porque o jogo vale a pena esse trabalho. As críticas por si, claro que a primeira reação é tristeza. Ninguém fica triste quando lhe dizem, pá, ou escreve. Depois tento perceber se faz sentido ou não. E aí também tenho uma dupla reação. Se faz sentido, ainda fico mais triste. Porque descobri que eu devia ter visto aquilo antes. Isso é horrível, é terrível. Mas isso acontece-me aí, como acontece na profissão, quando nos enganamos, quando me engano. Se não faz sentido, aí fica um bocado. Caramba. Porque às vezes são mesmo coisas que a pessoa só escreveu porque lhe apeteceu. Mas depois tento também distanciar-me. Tento pensar que aquela pessoa, mais do que se equivocou, viu de forma diferente da que eu vi. E pronto, eu também já fiz isso. Eu já fiz esses disparates. Eu, numa ocasião, dei um 5 a um jogo de um conhecido designer e ele depois teve a oportunidade de falar comigo e o que ele me disse fazia todo sentido. Mas se o jogo está tão bem classificado, toda a gente está bem, porque é que tu achas? Bah. E ele tinha razão, e eu depois fui rever a nota, não porque eu gosto mais do jogo do que gostava antes, mas porque eu sei que aquele 5 tinha ali um fator de mal-estar meu, de algo que não tinha a ver nem com a pessoa que criou o jogo, nem com o jogo em si, mas de algo que eu achei que, epá, fogo, este jogo não pode ser, isto tinha que ser melhor. Bem, não é assim, não merece ser assim. Claro, é difícil sermos imparciais e sermos muito objetivos quando estamos a avaliar um jogo. Isso é muito difícil. Mas acho que é possível sermos mais objetivos na maneira como o fazemos. Isto é, talvez o que me chatei mais é aquele tipo de apreciação que eu, mal comparando, seria... Eu adoro favas. Eu sei que há pessoas que detestam favas. Ora, se tu ouves falar que ou vais à casa de alguém ou a um restaurante que é maravilhoso em favas e detestas favas, para que é que vais lá comer favas? Para depois no fim dizeres que aquilo era uma porcaria de almoço. Não faz sentido. Portanto, quando eu não acho que não faça sentido uma pessoa avaliar um jogo que demora 3 horas a jogar e dizer eu não jogo jogos de 3 horas, por isso, pumba. Pá, mas que raio de raciocínio é este? Não é? Nós vimos também essa discussão agora há pouco tempo com a questão dos prémios que o Wingspan papou a quase toda a gente. Mas aí eu penso que o problema até esteve de quem organizou aquilo. Mas, claro, houve ali gente a ir votar naquilo por tudo e por nada. É mesmo por tudo e por nada. Mesmo na categoria em que aquilo não se enquadrava. Ele já não devia estar nessa categoria à partida. Epá, mas também somos um bocadinho pensantes e assim, não vou nesta categoria. Eu, apesar de adorar este jogo, vejo que este é melhor, vejo que é mais interessante. Por isso, fico triste à partida, mas depois, se não faz sentido, até relevo. Também não tenho assim tantas críticas. Um jogo ou dois não dá para isso. Acho que a coisa deve ser mais para quem já tem bastantes jogos e que aí se calhar acontecem. Olha, eu fiz uma vez um exercício pouco antes do INSI sair para me preparar, que foi ir ver as notas no BGG do Brás. E então vi que havia lá uns e gajos a dizer coisas incríveis, incríveis no mau sentido do jogo. E eu pensei, ok, pronto. Tudo é possível.
posso dizer quando disserem mal do meu lado, também dizem no braço. Até o braço tem uns, não é? Exatamente. Bem, agora sobre o futuro dos jogos analógicos, e tem existido algumas tendências para incluir tecnologia e elementos digitais nos jogos. Como é que tu vês isto, dos jogos híbridos? Achas que isto faz sentido? Não sei, sinceramente não tenho grande informação para dizer isso. Eu recordo-me que em essa andei atrás de uma experiência dessas, ou melhor, andei atrás de um jogo, assim é que é. Até foi o Costa que ficou maravilhado com o título, que era, eu agora não sei dizer bem, mas basicamente era um jogo de cartas de uns russos que punham um gajo a cozinhar tudo. Cozinhava com granadas, tudo que ele apanhava na guerra, Eu não sei se sei. estás a ver. É o Soviet Kitchen. Exatamente, qualquer coisa assim. E, bem, E nós depois lá conseguimos tem finalmente dar com a. radioatividade e não sei o quê. Sim, acho que dá tudo para É uma cozinhar. loucura. É uma Chegámos loucura. a dos gajos e percebemos que aquilo tinha uma aplicação. Uhum. Tem uma aplicação de telemóvel para jogar o jogo. Vai, fomos embora. Como é que isto se explica? Não sei. Acho que tem um pouco a ver com aquilo que o Paulo dizia na outra entrevista. De facto, o caminho, o apelo dos jogos de tabuleiro, na minha opinião, tem muito a ver com o facto de não serem digitais. E, portanto, o caminho dos jogos de tabuleiro no futuro continuará a passar muito por aí, por esse apelo. Porque se o deixar de ter, não se diferencia tanto. Isto é, entra num campeonato ao qual estará derrotado à partida pelo digital, não é? Por as coisas incríveis que se fazem a esse nível. Mas é possível que haja, de facto, essa solução híbrida, isto é, nem sei se é na época ajuda a fazer o jogo, mas, por exemplo, na questão das regras, já existe muito a questão de aprendermos regras com os vídeos dos outros, mas Uhum. provavelmente iremos chegar a um tempo em que as regras são-nos apresentadas de uma forma, com um pequeno sistema, uma pequena aplicação que te põe rapidamente a jogar o jogo, mas tu depois voltas para o jogo na mesa, para o analógico. A esse campo, se calhar, há caminho a fazer. Eu também tenho a noção que alguma coisa de híbrida vai ficar disto. Vai haver aqui uma conjugação de coisas boas de um lado com as coisas boas do outro e para criar uma coisa nova que provavelmente ainda não compreendemos. É uma coisa que está a vir no futuro. Vamos ver. É a percepção que eu tenho. Então, como é que vês o futuro do hobby e do mercado? Já falámos também mais ou menos disto, mas assim de um modo mais sintético. Parece que está a crescer, eu às vezes sinto que não, mas parece que está a crescer, às vezes fica assim muito tempo, mas já há tanta coisa, será que ainda há espaço para mais? Para mais, para mais. Em termos de mercado, não sei bem, não é assim uma coisa que eu saiba muito. Em termos do hobby, isso não tenho dúvidas que vai crescer, isto é, irão cada vez mais aparecer pessoas a descobrir como é bom jogar, como é interessante. O jogo em Portugal tem um duplo handicap. Um que já falei há pouco, que até falei no caso dos livros, imagina no jogo. Não é? A minha geração, com um jogo era um bem completamente supérfluo. Portanto, não valia a pena gastar dinheiro no jogo. E o dinheiro já era pouco. Mas tinha outra componente, isto é, o tempo que tu gastarias a jogar era também precioso para ajudar os pais, para ajudar na economia da família e por aí fora. Já estamos a sair daí, portanto esse handicap está quase vencido. Mas temos ainda que lidar com o outro, que é alguém que ainda olha para o jogo, relacionando com a questão do jogo a dinheiro e, portanto, com os malefícios do jogo. Nós, se calhar, não temos tanta noção que isso acontece, mas eu calculo que ainda aconteça bastante, nomeadamente com as gerações mais velhas. Vencidos essas dificuldades, depois tens aquelas que todos conhecemos, do aprender, do sentir-se mal, do ir para ali, mas o apelo e aquilo que se ganha e o facto de haver a rede cada vez a aumentar e, portanto, a falar bem, vai fazer, na minha opinião, com que o hobby cresça. E isso fará com que cresçam as pessoas que querem comprar jogos. A questão é que também tens cada vez mais jogos, portanto, eu não sei se o mercado naturalmente vai crescer ou vai acomodar cada vez mais títulos, não sei como é que vai ser. Há aspectos muito interessantes. Há uns tempos falei com um espanhol que faz parte de uma pequena editora em Espanha e ele dizia-me que venderam bastante na altura da crise de 2008, 2009 e por aí fora. E que agora, se calhar, com o Covid isso também está a acontecer, isto é, em alguns meios vendeu-se bastante jogos, precisamente porque as pessoas deixaram de poder ir, lá está. Aqui sim, se voltarmos à Alemanha, percebemos como é que isto funciona.
porque as pessoas deixaram de ir jantar fora, porque jantar fora na Alemanha é substancialmente caro, ficar em casa a jogar um jogo é barato. Portanto, comprar um jogo, comparando com ir jantar fora, numa altura de crise faz todo o sentido. Para nós é um bocadinho mais difícil perceber isso, porque jantar fora também é caro, mas facilmente consegues fazer coisas em Portugal com menos dinheiro do que lá fora. E, portanto, comprar o jogo que continua a ser caro já não é uma opção colocada em paralelo numa altura de crise. E a retração é natural. Deste prisma, percebendo que mercados como o americano, os orientais, posses, a Coreia, o Japão, por aí fora, até se calhar o russo, e depois os europeus, os franceses por aí fora, continuam a ter poder de compra, é natural que o mercado continue a crescer. E queres falar de alguma coisa de projetos futuros? Não sei se tenho assim muita coisa para falar. Nós continuamos, eu e o Costa continuamos agora nem tanto, porque com a pandemia também tivemos que nos manter afastados, fomos conversando. Temos pelo menos 2 projetos, um já entregue, e também por causa da pandemia ninguém olhou para aquilo, eles próprios disseram, pararam, não olharam. O outro a caminho, de uma editora, para também avaliar como é a nossa vida, temos que enviar as propostas para as pessoas avaliarem, e vamos continuar a colaborar com o David e com outras editoras que queiram a nossa colaboração. E eu, quando digo colaboração, é mesmo colaboração. Nós, não é pelo que. Eu não sei se as pessoas têm noção do que é que um criador de jogos de tabuleiro ganha, mas mal chega para pagar o que se gasta. Eu estou a falar de um criador pequenino e modesto como eu. E, portanto, a Pitágoras tem um projeto muito interessante de um jogo que nós estamos a desenvolver e que eu acho muito engraçado. É um jogo com dados que nós nunca fizemos e que eu acho que está muito interessante porque não tem dinheiro e tem um custo que os próprios dados ajudam a estipular. Não sei se será para o ano, se para o outro ano, é uma questão que tem muito a ver também com os tempos que vivemos. E depois temos aquele projeto que te falei há bocado, que eu não sei se chegará a bom porto, se não, de um jogo pesado para o mercado internacional, mas lá está, com aquele esforço de regras simples, mecânicas simples, para que também as pessoas possam usufruir sem matarem a cabeça e sem perderem 1 hora e tal nas regras, como acontece com o Easy. Pronto, é um pouco por aí, há outras coisas, mas não é nada concreto e não vale a pena estar a abordá-los. Espero que se concretizem e que a gente possa vir a falar disto daqui a mais 1 ano ou 2. Muito bem, muito bem. Então, e queres dizer mais alguma coisa antes de concluirmos aqui a conversa? Para além de agradecer o convite, estava-me agora a lembrar que tenho muitas saudades da Lyricon. Foi um pedaço de mim que faltou ali neste ano. Espero que para o ano volte a acontecer, porque acho que é muito importante para todos nós criadores, nós, gente ligada aos jogos, podermos estar ali naquele ambiente, a conhecer pessoas dessa Europa fora e até de fora da Europa. E não é bem o meu caso, porque eu acabo por não jogar nada lá, mas a usufruir de um tempo mágico. Eu acho que nos tempos que correm, os tempos mágicos são importantes, são muito relevantes. E eu penso que temos tempos mágicos com a família, isso é ótimo, mas tempos mágicos com os amigos são também importantes. E os jogos têm essa particularidade de os proporcionar. Eu já tive tempos mágicos no escotismo com amigos, mas tinha que pôr uma mochila às costas, calçar umas botas e percorrer meio Gerês. Ora, eu já não tenho idade para isso, portanto, o que eu quero é estar de chinelos, com uma cerveja na mão, um bocadinho de queijo, a jogar um jogo com as pessoas que gosto, que são os meus amigos. E isso a Lyricon proporciona a muita gente e é muito bom também que outros consigam noutros eventos, noutras convenções. Espero, portanto, para além da Lyricon, que haja outras convenções que possam acontecer no nosso país e que esses tempos mágicos aconteçam na nossa vida de uma forma ou de outra. É realmente uma coisa que nos faz falta, a Lyricon e estes momentos todos, né, que ficou tudo condicionado. Eu também sinto isso, que a Lyricon para mim era um momento mágico do ano, em que realmente entramos noutra realidade, noutra coisa, que é inacreditável, não há explicação. E agradeço-te a vinda aqui, esta longa conversa, vai ficar bem perto das 2 horas, depois das edições. Portas metade. Não. Nem pensar, nem pensar. Então vá, obrigado e vemos Obrigado. por aí. Exatamente.
Vamos por aí a jogar jogos e esperemos que isto passe rápido para podermos jogar presencialmente como antigamente e ainda mais no futuro. Exatamente. Então, Ok. vá. Deus, obrigado.